eles falando que leram já Romanos várias vezes, porque é muito rico em conhecimento e você lê uma vez só, você não consegue assimilar. É muita assim, revelação de Deus para as nossas vidas. E ali meditando, algo assim que o Senhor já tinha ministrado no meu coração e só reforçou na carta de Romanos, fala sobre nós conhecermos a Deus. Já até comentei algumas vezes, já comentei com algumas pessoas, o quanto o Senhor tem falado forte, né, sobre nós conhecermos ao Senhor. E eu vou ler aqui Romanos 1, a partir do verso 19. Capítulo 1 de Romanos, a partir do 19. Diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Até aí. Todos nós conversando, e a gente já conversou com muita gente, né? Fala, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Porque todos nós temos um conhecimento a respeito de Deus. Por mais simples que seja, todo mundo conhece a Deus. Uns para discordar, outros para falar, não, eu confio, embora não o sirvo, mas eu conheço a Deus. E o Senhor tem ministrado muito forte, até comentei com duas pessoas que só conhecer não é o suficiente. Nós precisamos sermos conhecidos por Ele. Quantos aqui conhecem Bolsonaro? Vou usar um nome bem famoso. Conhece muita coisa da vida dele. Quantas informações nós somos bombardeados com a vida do nosso presidente? Muitas informações. E tem pessoas que ainda vai mais a fundo, né, em conhecer tudo a respeito de uma pessoa conhecida e famosa. Mas o fato de eu conhecer, ou uma pessoa bem investigativa conhecer muitos fatos a respeito do Bolsonaro, isso não quer dizer que o nosso presidente conhece a pessoa. Que o presidente conhece a nossa existência. Então, quando nós falamos sobre conhecermos a Deus, muita gente conhece a Deus, porém, de Deus não é conhecido. E eu amo a carta de Gálatas, que vai ser um estudo para mais para frente, que fala justamente sobre isso. Ele tem um versículo que ressalta que nós não temos somente que conhecê-lo, mas temos que ser conhecidos dele. E em Mateus capítulo 24, ele também diz, todo mundo já ouviu falar, né? Aquele que me diz Senhor, Senhor, e não entrará no reino dos céus. Mesmo que chegue diante de Deus e fale, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, e o Senhor vai olhar. E essa é a frase, ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que eu não conheço. E isso vai mexendo comigo, porque eu falo, Senhor, o Senhor me conhece. Eu preciso ser conhecida do Senhor. E o Senhor começou a trazer, sabe, ao meu coração. Eu assisti algumas séries e o Senhor mostrando naqueles fatos que aconteciam ali naqueles filmes e me trazendo a realidade da palavra. E ele falando do quanto é precioso nós sermos conhecidos. E para sermos conhecidos, nós temos que ser próximos. Nós temos que dedicar tempo. Por mais que eu conheça a Thaís, eu não sou tão próxima da Thaís. Eu não sei as dificuldades que a Thaís passa. Eu já posso falar da minha sobrinha, que é mais próxima. Ela saberia dizer. Com Deus, nós temos que ser próximos, muito íntimos. A palavra conhecer, ela fala sobre intimidade. Fala sobre relacionamento íntimo. E com certas exceções fora da igreja, relacionamento íntimo é banal. Um monte de gente tem com um monte de gente. Mas eu estou falando de uma nação santa, de um povo escolhido por Deus. Este povo, o Senhor me trouxe um despertamento.
para que nós nos acheguemos mais perto, porque o Senhor está próximo e Ele quer que a gente chegue perto, Ele quer esse relacionamento íntimo. O Senhor está disposto, Ele se expôs para nós, Ele se revelou. É incrível a terra em que nós vivemos, a terra que o Senhor formou para nós, ela é linda e ela é perfeita. O Senhor tem um cuidado todo especial conosco. Ele não criou a humanidade e largou num lugar terrível para ser destruído. Não. O Senhor nos criou e nos colocou num lugar perfeito para cuidarmos desse lugar, cumprirmos o propósito que Ele estabeleceu e vivermos eternamente com Ele. Mas para isso nós temos que conhecê-lo, porque a ignorância espiritual, a ignorância, ela nos afasta do Senhor. Ela dá abertura para todo tipo de ação incrédula, de idolatria. Porque quando nós nos afastamos, ou quando nós não entendemos que nós temos esse acesso livre à presença do Pai, esse acesso de acordarmos de manhã e falarmos: Pai, obrigado, Senhor, por este dia. E ainda que eu não seja um missionário no campo, ainda que eu não seja um grande pregador na televisão, no YouTube, eu estou fazendo a diferença onde o Senhor me colocou. A minha família está sendo transformada pela minha fidelidade ao Senhor, pelo meu clamor. Gente, que louvores poderosos nós entoamos aqui. Ainda que um parente nosso venha a falecer, nós sabemos da vida eterna com o Pai. Não acabou, não terminou. A morte para nós não é um ponto final, mas é o começo de contemplarmos a presença do Senhor, de vivermos eternamente, de contemplarmos coisas que aqui fisicamente nós não contemplamos ainda. Mas nós precisamos conhecê-lo. E para conhecer, nós temos que dedicar tempo. Para conhecê-lo, nós temos que nos esforçar. Porque o Senhor pagou o alto preço. O Senhor nos deu o seu Filho. Ele abriu o caminho. Agora Ele não vai nos fazer flutuar por este caminho. Ele precisa que a gente se levante e ande neste caminho. E viva neste caminho. Nós não podemos terceirizar o que o Senhor nos deu. Achar que eu vou sentar aqui e vou orar e falar: Espírito Santo, cura. Espírito Santo, salva. O Senhor nos levantou para isso. O Senhor, Ele convence, mas quem vai levar a palavra de cura? Quem vai levar? Diga eu. Diga eu. É você e sou eu. É nós que o Senhor tem confiado. Que a gente, quanto mais nós o conhecemos, as nossas palavras são transformadas, a nossa vida é transformada. O Senhor fala conosco todo dia, o dia todo. Vai nos modelando, para que aonde a gente esteja, nós venhamos ser aquela bomba. Vamos explodir ali e não vai ser mais do mesmo jeito. Não vai mais permanecer. Amados, quando a gente está distante do Senhor, até essas verdades parecem tão distantes. Ah, deve ser só para a casa do pastor Edmilson, porque ele é pastor. Então, vai acontecer. Ah, eu não sou. Parece tão distante. Não é, irmão. É porque a gente está distante de conhecer ao Senhor. A gente precisa ser mais íntimo. Sabe, criar dependência. Eu já ouvi pessoas falarem para mim com problema no carro e uma pessoa sugerir e falar: ora, irmão, pelo seu carro. E ele fala: não, Deus tem coisas mais importantes para fazer. É engano. Isso é porque você está distante de Deus. Porque quando você está próximo de Deus, tudo na nossa vida é importante para o Senhor. É só você lembrar, você que é pai e mãe. A coisa mais mínima para o seu filho é importante para você, porque você é pai, porque você é mãe. E o seu filho é precioso para você. Então, quando você está juntinho de Deus, um pacote de bolacha que você tem à vontade é importante para Deus. O Senhor quer que a gente o conheça mais intimamente, porque Ele vai revelar, como a palavra diz, Ele já se revela. Mas o nosso distanciamento
vai tirando o nosso foco da grandeza do nosso Deus e de tudo que Ele fez e tem feito. E alguém já comentou aqui que a gente vive milagres após milagres quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Sabe, experimentando coisas tão incríveis, que aquilo vai se tornando tão normal, que você começa a acreditar que é você, e não é Deus. E sabe o que isso gera em nós? Ingratidão. Um coração ingrato, ele não consegue se dedicar à família de Deus. Ele não consegue porque ele acha que é Ele que está fazendo, não é o Senhor. É incrível como Deus, ele se move nessa unidade. Sabe, quando a igreja se une, quando os irmãos se preocupam uns com os outros. Todo tempo a palavra do Senhor mostra as bênçãos do Senhor que são derramadas quando a igreja se junta em oração. Os milagres que acontecem. Houve uma ministração e alguém compartilhou, não me lembro quem, que um dos apóstolos morreu. Foi Tiago, num momento de grande perseguição. E o próximo era Pedro. Mas a igreja fez algo diferente quando foi a vez de Pedro. Ela se reunia e orava. Ela se reunia e orava. Quando eles começaram a buscar o Senhor e a orar, e a declarar, e a interceder um pelos outros, o Senhor move o sobrenatural. O Senhor envia anjos na cadeia. O Senhor envia anjos nos hospitais. Mas é quando a gente se une e ora. Todos aqueles que pediram oração por causa de uma pessoa, e nós entramos em intercessão, o Senhor moveu, o Senhor agiu e o Senhor continua agindo. Nós precisamos nos tornar mais íntimos dele. E eu falava, Senhor, mas como que me dá palavras que eu consiga expressar isso? Como? Porque é uma igreja do Senhor, é a sua noiva. Como é que eles não conhecem? E ele me trouxe Samuel e os filhos de Eli, que foram criados no templo. Mas Samuel ouvia a voz do Senhor. E muitos dentro da igreja não estão ouvindo a voz do Senhor. Muitos dentro da igreja, elas estão ouvindo tudo quanto é de voz. Voz que todo mundo vai morrer, voz que... Amados, eu fiquei estudando sobre o que está acontecendo aqui no Afeganistão. Sobre todas as notícias ruins que vêm. Eu não vou para a mídia, eu vou pesquisar como eu posso orar por aquela ação que está se levantando naquele lugar. Porque a mídia, ela é veneno. A mídia nos envenena. Ela traz medo. Ela traz incredulidade. Dependendo do que nós estamos ouvindo. Nós precisamos, aliás, nós somos inteligentes. Porque aquele que entregou a sua vida a Jesus é uma pessoa inteligente. Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça. Jesus, o Filho de Deus, homem perfeito. Como que nós não vamos crescer em conhecimento dele? Em conhecimento de quem é o Senhor nosso Deus? Às vezes eu vejo uma notícia ruim chegou, aí a gente se desespera. Isso não é pessoas que conhecem a Deus. Quando a notícia ruim chegar, vai bater aquele temor, sim, que somos humanos, mas automaticamente nós vamos buscar no Senhor, porque Ele é poderoso para transformar, Ele é poderoso para nos sustentar, para passar no meio do fogo ou da água, ou seja, onde quer que seja. Nós precisamos ter este conhecimento do Senhor. Nós precisamos ser íntimos do Pai. Às vezes nós até temos este linguajar, mas no dia a dia, a nossa vida é como aquela árvore que vai evidenciar através dos frutos. Se nós realmente estamos firmados no Senhor, se realmente o Senhor nos conhece, e nós o conhecemos. Às vezes eu ouço muita gente falar, não hoje, mas já ouvi muito forte isso. O maligno está furioso com você. Tenha medo de cair na mão do Deus Altíssimo e não do Satanás. Porque Satanás é cachorrinho na mão de Deus. Ele destrói a hora que ele quiser. E ele só age na vida daquele que der
lugar, aquele que fala, eu vou continuar pecando. Aí você convidou Satanás para andar junto com você. Mas Deus é todo poderoso, ninguém pode impedi-lo. O missionário está morrendo. Pera lá, ele depende de Deus. Nós vamos interceder. Nossa vida é preciosa nas mãos de Deus. Se tiver que morrer para o Senhor, glória a Deus. A gente tem que parar de se apegar à nossa vida como se ela fosse preciosa para a gente sustentar ela aqui. A nossa vida é preciosa para cumprir o propósito de Deus, seja na morte ou não. E em Romanos nós vamos ver isso no capítulo 8. Nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte poderá nos separar. Isso tem que ser uma verdade. Guerreiros, verdadeiros soldados do Senhor que conhecem a verdade. Eles não se intimidam de morrer por causa do amor ao Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, eu não me envergonho do Evangelho. O justo viverá da fé, homens e mulheres revestidos por Deus. Mas para isso, nós temos que conhecê-lo. Temos que nos dedicar. Temos que nos esmerar em orar, em fechar o nosso quarto, ou ter um tempo de preciosidade com o Senhor. Mas nós precisamos ouvi-lo. Os filhos de Eli, um sacerdote, eles foram criados no templo, mas eles não ouviam Deus. Eles viviam com várias meninas do lugar, como nos dias de hoje a gente ouve muito. Fica aqui, fica ali, fica acolá. Não tem respeito por a virgindade. Sabe, é banal, a gente pode fazer o que quiser com a nossa vida, é mentira. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e quem é íntimo com o Senhor sabe disso, a sua vida não é sua, é do Senhor. Somos templos do Espírito Santo, então nós temos que viver como tal. Nós temos que ser, aos olhos dos outros, até chato se for necessário. Mas não seja legal para o mundo e chato com Deus. Porque aí sim, a gente vai estar caindo na mão do Deus Altíssimo. E terrível coisa é aquele que conhece a verdade e vai fazer o que é errado. Consciente. E nós não podemos mais brincar. Nunca pôde. Mas hoje, Senhor, nós temos que nos levantar. O Senhor tem ministrado muito forte. Seja meu conhecido. Sabe, que o Senhor possa falar muito forte dentro de você, como está falando comigo. Eu conheço você. O Senhor nos formou. Ele é expert em Adelma. Quiser saber alguma coisa de Adelma, é com o Senhor. Ele me formou. Ele tem falado o quanto é poderoso sermos íntimos com Ele. A paz sobrenatural que reina em nosso coração. Sabe, não há dúvida quando você é dependente de Deus. Não há dúvida. Existem muitas coisas externas que tentam nos tirar do foco. E hoje o Senhor, o que Ele falou muito para mim foi, se preocupe com o que é eterno. O que é eterno? Leia a palavra ela gera vida, a palavra muda e quebra sofismas dentro do nosso coração, nos tempos de hoje, como antigamente também, que eu vi pelo que eu tenho estudado. Sempre houve enganadores, sempre houve pessoas que arrastou multidões com palavras de engano. Medite na palavra, não há erro. Nós somos cheios do Espírito Santo. Quanto mais você mergulhar, mais o Senhor vai se revelar. Quanto mais você ler, mais você vai compreender a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Sermos íntimos, conhecermos Ele verdadeiramente. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Vão vir preocupações com finanças, preocupações com família. Se preocupe com aquilo que é eterno. E a nossa casa vai ser envolvida. Sabe, quando a gente se preocupa com aquilo que é eterno, quando a gente dedica tempo com a meditação da palavra, quando a gente dedica tempo com a oração, nós vivemos numa paz sobrenatural. Nós vivemos numa saúde com Deus incrível. Nós conseguimos tocar a nossa família no sobrenatural de Deus, mas é quando nós desejamos isso.
Aí você fala, mas como? Simples. Quando você está com fome, quer comer aquele prato especial, você dedica tempo. Você dedica esforço para preparar aquilo. Para se satisfazer. No nosso espírito, quando nós temos fome e sede de Deus, nós dedicamos tempo. A palavra de Deus é prazerosa, não é pesarosa. O Senhor diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Sermos íntimos é conhecê-lo. Muita gente já disse há muito tempo que isso era fanatismo, que não precisa conhecer a palavra, que não precisa... Irmãos, isso é tudo seta, isso é tudo mentira, isso é tudo sofisma, engano. Quanto mais nós conhecermos ao Senhor, mais nós vamos ouvirmos Ele, sermos guiados por Ele. Quando nós cantamos, eu quero conhecer Jesus. Isso seja um grito da sua alma, um grito do seu espírito. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser conhecido por Ele. Porque é essa nossa paz, é essa nossa convicção, é essa certeza que o Senhor tem nos dado. Toda a palavra, você não vai ver homens que foram bem-sucedidos só financeiramente. Hoje a questão das finanças, por isso que a Bíblia diz, ou servir ao Senhor, ou servir a Mamon. Porque as finanças, ela tem devorado as pessoas. Porque todo mundo está correndo atrás das finanças. Eu estou correndo atrás das finanças. E quando a gente tem mais tempo para correr atrás do dinheiro do que tempo para se dedicar a Deus, nós estamos declarando a quem nós servimos. Quem é que ocupa mais tempo na nossa vida? E na Bíblia fala que Mamon é como um Deus. Porque as pessoas buscam dinheiro, conforto, carro, roupa, marca. E isso é passageiro. Quando você morrer, não vai ter valor nenhum. E o Senhor está nos chamando, busca primeiro o reino. Busca primeiro o reino. Mateus capítulo 6, do 25 ao 31 ou 2. Eu acho. O Senhor está deixando bem claro. Busca primeiro o reino de Deus. Você tem vida com Deus? Você ama o Senhor? Você tem vida eterna com o Senhor? Busca primeiro o reino. Quando nós adoecemos, é batata. Eu falo porque os meus filhos cresceram. Quando adoecia, não tinha preocupação com casa. A preocupação era a pessoa que estava doente. Não tinha preocupação com o emprego ia esperar. Porque eu estava preocupada com aquela pessoa. Será que vai ter que chegar a doença na nossa porta para a gente parar e buscar o Senhor? Será que os nossos olhos só vão se abrir quando o Senhor permitir o pior? Busca o Senhor hoje. Ele está perto. E quer te conhecer. O Senhor quer nos conhecer. Hoje é o tempo de buscarmos ao Senhor. Mais do que o ouro e a prata. Quando a gente canta, eu amo o Senhor, mais que o ouro e a prata. Isso seja verdade. Isso seja uma verdade nas nossas vidas. O nosso tempo com o Senhor. Sabe o que a gente vai viver? Milagres em cima de milagres. Hoje a gente tem vivido um tempo maravilhoso. Já vem algum tempo já assim, me deleitando em Deus. Muito feliz. Até a gente conversava outro dia. Mãe, o que você sente com os filhos casando? Missão cumprida. Missão cumprida. Os filhos estão casando, estão constituindo família. E há muito tempo atrás, eu lendo a palavra, o Senhor ministrou no meu coração que os meus filhos, cada filho dele era uma nação. E eu não entendi. Mas achei legal. Falei, eu gostei disso. Tenho 5 nações. Uma já está na Jerusalém Celestial. E tenho 4 nações aqui. E eu creio que é por causa da dimensão do que Deus vai fazer.
O Senhor tem feito coisas muito grandes. Tem nos sustentado de forma tremenda, tanto que eu oro ao Senhor, Pai, eu não quero ser como aqueles 10 leprosos que foram embora felizes, estou curado. Eu quero ser como que voltou, cheio de gratidão, porque a minha cura não é mais importante do que aquele que me curou. A minha vida não é mais importante do que aquele que me deu. Jesus tem que ser mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. Tudo na nossa vida nós temos que entregar ao Senhor. E eu quero convidar vocês para a gente orar.